Fala, gabaritadores! Aqui professor Fernando Oliveira, especialista em análise de obras literárias Pais do EMA. Eu aqui mais uma vez trazendo um resumão teórico. Você que ainda não assistiu ao nosso resumão teórico aqui do caso de pensão, confere lá, tem resumão teórico e resolução de questões. E quero fazer dois convites para vocês. O primeiro é para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube do Gabaritaí. Só você chegar, seguir a gente aqui, acompanhar os nossos vídeos, os nossos materiais. E um convite maravilhoso para o dia 30 de novembro, gente, nossa revisão de véspera, tá bom? Revisão do Gabaritaí, com todos os professores do nosso grupo aqui. Tintim por tintim, detalhes importantes para você arrebentar nessa prova Pais do EMA. Vamos então, gente, para a nossa segunda obra aí, que é o Manuelzão e Miguelinho, tá, gente? A obra do Guimarães Rosa, autor aí da terceira fase modernista brasileira. Vou falar um pouquinho sobre esse bonitão bem aqui para vocês. Um livro que para muita gente pode ter sido difícil em razão da linguagem. Nós vamos falar um pouco sobre a importância dela para vocês observarem a obra. E de cara eu quero trazer para vocês qual o contexto literário. Gente, a terceira fase, para quem não conhece bem, a fase que vai de 45 a 60, um pouco mais, não existe um consenso muito forte sobre quando termina essa fase, tá, gente? Mas é a mesma fase onde estão, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, que caiu na prova da UEMA aí há algum tempo atrás. E aí, como é que nós entendemos essa fase? Gente, nós temos aqui o universalismo temático, um grande tema. Todos os três ou outros autores da fase falam muito sobre temas amplos, temas mais atemporais, mais universais, mesmo que eles se deem em espaços específicos, urbanos ou regionais, como é o caso, inclusive, dessa obra. Outro ponto importante é a consciência estética, e é até interessante falar de consciência estética, porque esse culto à forma era muito comum antes do modernismo, e o modernismo, a princípio, veio romper com tudo isso. Mas existe aqui um retorno, até certo ponto, a esse aspecto estético, só que o aspecto estético não é um aspecto estético pela estética em si, não é arte pela arte aqui, é uma estética a serviço da expressividade, da poeticidade, da criatividade, claro, e da discussão dos temas. Porque a criatividade linguística, ela chama atenção para os temas, a partir de uma linguagem mais impactante. Outro ponto interessante aqui é a metalinguagem, que é o processo em que você usa seus textos para refletir sobre discurso, palavras, construção poética e algo do tipo. E, claro, aqui uma simbiose, uma confluência entre o coletivo e o individual. Aqui nós vamos começar a pensar no indivíduo que vai vivenciar situações, mas que são universais a muitos de nós, basicamente. Bom, o que Guimarães Rosa tem de peculiar, interessante ou com marca individual? Eu sempre falo muito nas minhas aulas por aí nos cursinhos da vida, por aqui mesmo já devo ter falado sobre isso, da importância de você diferenciar um tanto o estilo coletivo do estilo individual. No modernismo, principalmente, em que esse processo é mais aberto, é mais amplo, em que você tem várias marcas, cada autor também vai imprimindo suas particularidades. Uma delas, por exemplo, de cara, que talvez foi o que tenha dificultado aí a leitura do texto, é o caso dos neologismos. O Guimarães Rosa ele é muito conhecido pela linguagem neológica. O que é neologismo? São expressões diferenciadas com formações diferentes, derivações prefixais, sufixais, composições, hibridismos, um pouco do regionalismo. Eu falo muito para os meus alunos e para você que está aqui nos assistindo, de que Guimarães Rosa com a linguagem é mais ou menos como se fosse um autor, uma criança com peças de Lego, pegando a palavra e juntando as peças. Eu sei que muita peça fica esquisita, Se você não tem noção de algumas coisas, ele pode parecer esquisito e pode parecer até incompreensível. Mas para Guimarães Rosa, meus amigos, a linguagem é nada mais, nada menos que o produto da própria personalidade. Então, a linguagem não está ali para fazer apenas cera ou fazer perder tempo. Não, ali ela está para garantir uma expressividade um pouco maior. Outro ponto interessante é a adoção da prosa poética. Embora esse tipo de gênero já exista, eu chamo de prosa poética porque são narrações, mas com linguagem muito lírica e muito poética, muito criativa, o jogo de palavras, a junção das palavras. Importante, inclusive, lembrar vocês que quando eu falo de neologismo, por exemplo, eu não falo só do neologismo vocabular, do léxico, da palavra em si. Mas também existem construções frasais, diferentes, com apagamento de preposições, ou então a inserção de preposições que não deveriam existir na norma culta, mas que ele coloca, a gente, por trazer um aspecto mais criativo. E claro, gente, você tem algumas oscilações narrativas que são próprias desse narrador. Por exemplo, quem leu o Manuelzão e Miguelinho se lembra que tem o narrador observador, que não participa da história, mas vez por outra, o narrador vai inserindo o termo agente, lembrando muito o próprio personagem, ou então coletivizando as experiências dessa figura. Bom, vamos trazer para vocês, então, a partir de agora, pontos centrais do enredo das duas novelas. É engraçado que no livro você vê ele chamando de poema, Aí você se pergunta, mas professor, por que poema se o texto é em prosa? É porque ele usou essa linguagem, mas depois ele entendeu que não era. Mas pensem também que
Essa prosa, como eu falei, é poética, ou seja, é uma linguagem bem elaborada discursivamente, com linguagem estilística, com um estilo de linguagem bastante peculiar. Bom, gente, Miguelinho e Manuelzão. Por que esse nome, gente? Vocês sabem que essas duas obras, elas vieram de um outro livro chamado Corpo de Baile, de 1956. Vejam bem, aí você vê o cara tirando entre as 7 narrativas exatamente essas duas, Miguelinho e Manuelzão. E por que é interessante a gente falar dessas duas tramas? As duas tramas representam, gente, extremos do tempo. Miguelinho representa a descoberta da vida, a infância, o crescimento gradativo. E Manuelzão representa, gente, o oposto, a velhice, a proximidade com a morte. Embora, gente, nem Miguelinho nem Manuelzão morram na história, mas os dois experimentam a morte muito próximas ou com outras pessoas, como é o caso do Miguelinho, que nós vamos tentar mostrar para vocês a partir de agora. Primeiro, gente, o texto começa com uma apresentação do Miguelinho, sua infância, ele tinha 8 anos, mas o texto rememora um pouco antes desse tempo, mostrando sua crisma, o momento que ele sai do Mutum para outro lugar, e ali ele vai conhecer uma pessoa que vai dizer que Mutum é uma cidade bonita. A mãe de Miguelinho, que é a Nhanina, ela tem um conflito muito grande com a cidade. Ela tem uma melancolia em viver ali, porque ou as chuvas são muito extensas, ou a seca é muito forte. Então, esses dois extremos melancolizam bastante a Nhanina. E a intenção de Nhanina é sair daqueles montes por onde se escondem Mutum. Mutum é uma cidade que fica escondida em uns montes, e a intenção é ultrapassar esses montes. E essa questão de ultrapassar os montes, ela é muito simbólica, né? Porque quer dizer, a ideia de você não só sair geograficamente da região, mas também ultrapassar um limite que é também existencial. Bem ali no começo, inclusive, vocês já vão ver, já nesse aqui, segundo tópico bem aqui, que é exatamente a questão da violência doméstica, que é um dos temas que o livro trabalha bastante, né? Que é a violência entre o pai de Miguelinho, Nhobero com Nhanina. É importante lembrar, gente, que Nhanina tinha um caso com o tio Terês. O tio Terês, curiosamente, era o parente com que, tirando o irmão Dito, é o parente, um caso adulto, com quem Miguelinho tem mais proximidade. Então você vê que parece que o tio Terês é mais pai do Miguelinho que o próprio pai. O pai também era violento, bruto, né? Aqui uma semelhança com o pai de Amâncio, aí, o velho Vasconcelos. Então você tem exatamente esse perfil. E aí o que acontece? Miguelinho tentando defender a mãe fica de castigo. E aí vai ficar ali no meio da história, todo mundo some. Só um cara que fica ali, né? Olhando de canto de olho o seu irmão, que é o Dito, o superprotetor, que é mais novo, mas que lembra um irmão mais velho, aquela figura bastante superprotetora. Bom, aí depois um pouquinho desse momento, nós vamos ter uma grande tempestade que assola a fazenda, e aí todo mundo fica ali dentro de casa, e aí esse momento de ficar em casa meio que inspira Dito e Miguelinho a conversarem muito sobre a vida e sobre a morte também. Inclusive, num desses temas, nesses momentos, o Miguelinho ele vai relembrar um episódio de morte que ele vivenciou, uma quase morte, em que ele negociou com Deus, prazo para continuar. E olha, se eu passar 10 dias aqui desse prazo, eu vou continuar vivo para sempre, eu vou continuar por muito tempo. Então, a morte acaba sendo um tema muito comum, especialmente em Miguelinho. Só que, gente, infelizmente, a morte ela aparece nessa obra de duas maneiras muito trágicas bastante. Que é exatamente aqui, a partir desse próximo tópico, que é quando o Dito morre. Dito pega tétano, gente, e vai pisar um objeto pontiagudo e infelizmente vem a morrer. Inclusive, gente, tem aquela cena fatídica, que eu chamo de a cena mais dolorosa do livro, que é quando o Dito está próximo da morte e chama Miguelinho para dizer: olha, Miguelinho, eu quero te ensinar o que agora sei. Que é possível ficar alegre mesmo com toda a tristeza da vida. Quer dizer, uma cena de cortar coração, Miguelinho acabou saindo dali mais triste e logo em seguida o Dito acaba morrendo. Isso vai permitir ou vai induzir o Miguelinho a recomeçar a vida. Eu sempre falo que Miguelinho é o personagem dos recomeços, porque ele vai ter que ser obrigado a recomeçar pelas perdas. Antes até disso, gente, nós tivemos o afastamento do Miguelinho da Pingo de Ouro, a sua casa preferida, por cegueira, ela estava cega, foi tirada de perto dele. E nós vamos ter uma outra tragédia que vai bater Miguelinho. Depois da morte do Dito, gente, o Nhobero vai se suicidar. Por quê? Nhobero descobriu uma relação entre Nhanina com o Luiz Altino, um outro vaqueiro, né, da fazenda ali, um braço direito de Nhobero. Ele vai assassinar o Luiz Altino e acaba se matando logo em seguida. Então você vai ter uma outra situação de tragédia aqui que vai envolver o Miguelinho, e Miguelinho vai ter que aprender a viver. Nesse ínterim, pessoal, o que vai acontecer? Tio Terês retorna à fazenda, vai se casar com Nhanina, e vó Isidra, que era uma avó que, apesar de ser ali um pouco rabugenta, ela defendia muitos meninos ali, defendia muitos garotos, e ela vai sair de casa por discordar dessa relação aqui do tio Terês com a Nhanina. E, finalizando essa novela, nós temos
três grandes fatos. Primeiro, só a partir dali que o leitor vai saber que Miguelin tem miopia, embora existam pequenas evidências durante a trama, mas no final vai ficar mais latente essa limitação física do Miguelin. Só que Miguelin vai ser presenteado por um cara chamado Dr. Lourenço, um cidadão médico que vai aparecer por lá, vai lhe dar os óculos. E a partir, gente, desses óculos, a vida ganha outro sentido. Não só outra visão material, mas também outra visão do ponto de vista existencial. Por isso que eu falo que geralmente, às vezes, geralmente é ótimo, às vezes, certas ações materiais, né, concretas, apontam para questões abstratas e objetivas também. E aí, gente, a novela termina com um convite a Miguelin para estudar na cidade grande. Nós não sabemos o que vai acontecer, pessoal, nessa cidade grande, mas nós imaginamos que Miguelin vai continuar crescendo. Porque uma grande dicotomia que o livro trabalha é a dicotomia ignorância-conhecimento. A partir, gente, do início da obra, Miguelin é uma pessoa que está ali sempre conhecendo, aprendendo com a vida. Claro que ele também tem sua mentalidade fértil, né, tem ali suas imaginações, mas essas imaginações são permeadas de realidade. A realidade sempre vai se impondo em relação à fantasia e às idealizações, ok? Bom, em Manuelzão, a outra ponta. Vamos lá, Manuelzão se dá talvez em um período um pouco menor. Por quê? Manuelzão, gente, é um vaqueiro de 60 anos que mora em uma localidade, uma fazenda chamada Samarra. Bem ali existe um riacho que circunda o lugar. E Manuelzão é um cara que, em razão da idade, é uma pessoa mais experiente. Por isso que cada livro trabalha a memória de um jeito diferente. No caso, em Manuelzão, a memória é um pouco mais ampla. Porque ele é uma pessoa mais vivida e, portanto, com mais experiência de vida. Bom, o texto começa trazendo uma expectativa sobre a festa Samarra. É bom lembrar que essa festa, pessoal, ela marca a inauguração de uma capela que foi construída a pedido da mãe. A mãe tinha se mudado para Samarra pouco antes de morrer, e aí um dos pedidos que ela fez foi a construção dessa capela. E aí, obviamente, que Manuelzão estava muito animado com essa questão da construção da capela. Por quê? Gente, o Manuelzão é um personagem com um perfil de trabalho duro mesmo, um cara que viveu por trabalho. Viveu tanto por trabalho, gente, que ele mal teve tempo de construir outras relações mais afetivas, né, de constituir família, inclusive, de viver relações mais profundas. E por conta disso, o texto vai explorar um pouco dessa relação do personagem com o trabalho. Aí o texto depois vai começar a mostrar um pouco das pessoas chegando, né, ali a Samarra, para antes da festa. A festa, se não me engano, dura 3 dias, mais ou menos 3 dias, e no meio dessa festa existe aqui a inauguração dessa capela. Durante a chegada das pessoas, pessoal, acontece uma situação muito comum nas obras de Guimarães, que é a ativação da memória. A partir daí ele passa a recapitular cenas da vida dele, tá? Inclusive uma que lembra o filho Adelso. Adelso tinha 30 anos de idade, né? E é um filho produto de uma relação casual. O texto, inclusive, mostra que Manuelzão nem lembra o nome da mulher, e ela, inclusive, já tinha morrido, já. Né? Ele trouxe o Adelso para trabalhar com ele, porque foi um filho que ele só viu 3 vezes, né? Não tinha visto outras vezes também. E ele vai trazer para ser um braço direito ali na fazenda onde ele trabalhava. Só que Adelso era uma figura muito paradoxal. O texto fala que ele tinha ali uma mulher, Leonisa, com 7 filhos, e ele só dispensava a afetividade para essa mulher e para esses filhos. De um modo geral, uma figura muito carrancuda, muito autoritária e muito mesquinha. Bom, além, claro, de Adelso, ele fala de Leonisa. E aqui essa figura que é a Leonisa, eu quero chamar a atenção de vocês, é uma figura que o autor, ele mostra uma relação de pureza. Até certo ponto, gente, Manuelzão, né, alimenta uma afetividade por ela. Leonisa, gente, é uma personagem muito bela, acolhedora, o texto não coloca sobre ela nenhum defeito, nenhuma desconfiança. Leonisa é a figura que cuidava, né? Ela na verdade, ela é a personificação do próprio acolhimento, se você pensar bem. Então, assim, o Manuelzão é que invejava essa família constituída. Foi uma coisa que Manuelzão também não conseguiu constituir. Inclusive, nesse meio tempo aqui, o narrador faz um contraponto entre os tempos antigos e os tempos atuais. O texto, inclusive, mostra que, em razão do trabalho, era meio vergonhoso sentir prazer. Então, essa questão de construir outras relações mais afetivas, sentimentais, parecia uma coisa muito vergonhosa. Né? Então, há muitos anos que o velho vaqueiro trabalhava para um cidadãozinho lá, que era dono da fazenda, e o texto fala que sempre a intenção era mostrar trabalho, serviço, mas poucas vezes demonstrar afetividade ou algo parecido. Bom, nós temos aí uma cena que vai ser uma cena muito central e muito simbólica da trama, que é a morte repentina do riacho que circunda Samarra. O texto mostra que todo mundo, durante a madrugada que estava dormindo, ouviu o som do riacho secando, indo embora. E é muito curioso, porque geralmente a morte ela pode ser tanto progressiva, mas ela pode ser repentina.
E por que eu estou falando isso? Porque isso aponta simbolicamente para a finitude das coisas, da vida de um modo geral. Quer dizer, uma coisa que pode acontecer, inclusive, de repente. Tanto, gente, durante a trama, muitas cenas em que Manuelzão vai se mostrar com medo da morte, é a cena do riacho secando que vai aparecer na mente dele. Então, para você ver como realmente a ideia do riacho é muito bem colocada pelo autor nesse caso. Mas apesar de tudo isso, gente, isso aqui acontece um dia antes da festa começar. A festa vai começar de toda forma, né? Vão ser 3 dias, vai vir um padre e tudo mais. E esse primeiro momento da festa, ele é muito tomado pela devoção religiosa, porque é nesse dia que vem um padre estrangeiro, vai benzer a capela e também vai batizar e crismar muitos fiéis que estão ali presentes. Não é pouca gente, tá, pessoal? A capela, inclusive, era muito curta, era muito estreita, muito pequena, mas mesmo assim o pessoal se amontoava porque existia ali uma prioridade devocional religiosa. Quer dizer, você vê que aqui o livro discute um pouco dessa figura. Enquanto a festa rolava, gente, você tinha figuras importantes, inclusive a dessa bonitinha aqui chamada de Joana Xavier, gente. É uma figura muito interessante, é uma contadora de histórias, né, que é nômade, não tem lugar certo, não tem paradeiro certo, que é até um tipo de característica de alguns personagens interioranos e sertanejos. E ela tinha a função de entreter todo mundo ali na festa, tinha a função aqui de deixar todo mundo ali um pouco mais despojado. A festa em si é uma coisa já despojada, mas ela deixava ainda isso mais claro, especialmente durante a noite, quando a festa tinha ali uma pausa, uma paralisia, e ela aproveitava para fazer esse tipo de contagem de história. Bom, a história vai caminhando do meio para o fim a partir desses 3 tópicos principais. O texto vai continuar com a festa. Gente, praticamente quase metade da novela se dá durante a festa. Embora, claro, ela seja permeada de memórias, pensamentos, angústias, arrependimentos do personagem Manuelzão. Por quê, gente? Manuelzão, ele passou muitos e muitos anos da vida dedicando-se ao trabalho. Tanto, gente, que durante o livro, vocês irão ver o Manuelzão pensando, e ele vai pensando, conjecturando outras festas, outros eventos daquele, porque é um evento, gente, que é repleto de sentimento de pertencimento, aspecto comunitário, afetividade, relacionamento. Quer dizer, apesar de ali existirem mendigos, figuras aparentemente esquisitas ou não, mas havia uma solidariedade, ali existe ali uma comunhão muito forte. Lembra muito aqui a ideia bíblica da igreja primitiva, a igreja que estava ali sempre junto, tendo tudo em comum. Então, lembra muito esse tipo de simbologia. E não bastasse também a festa continuar com tudo isso, com as cantigas, é um ponto interessante porque o modernismo fala muito de cultura popular. E esse é um ponto também interessante para a gente lembrar, porque o texto, inclusive, nessa fase é permeado de cantigas populares. Vão aparecer várias cantigas populares durante essa parte do texto. E também a fartura, né, de comida, de bebida, que mostra essa ideia de suficiência, né? Eu até coloquei em outro material que isso lembra muito a questão do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz que simplicidade não é a mesma coisa que escassez, mas é o mesmo que suficiência. Então aqui você vê esse valor muito bem trabalhado. E a história termina, gente, com o velho Camilo, um grande amigo ali que também é uma figura meio nômade também, que vai contar uma história de uma boiada que vai sair e que existe um boi que ninguém consegue dominar, mas apenas um cara domina. É interessante porque lembra bastante essa figura das lendas, muito comum em cidades interiores, os causos, os mitos, as lendas, são muito comuns. E o interessante é que essa história é contada já no último dia de festa, nas vésperas de sair uma boiada, de verdade mesmo. Realmente o Manuelzão vai comandar uma nova boiada e essa história é contada às vésperas dessa boiada e a boiada vai sair logo em seguida, tá bom, galera? Bom, outro interessante ponto a ser explorado, como sempre a gente faz em textos narrativos, são os elementos narrativos. Gente, lembrem-se, são 2 novelas. Por serem novelas, são textos mais curtos, né? Então, ele é mais curto que o romance e é mais longo que o conto, tá? Então, quem viu, percebeu que são narrativas mais curtas aí de 90 páginas, um pouco menos que isso, tá bom? O que nós vamos perceber? O enredo aqui não é linear, especialmente porque, gente, todas as 2 novelas são permeadas de lembranças, memórias, então existe, claro, uma cronologia, mas sempre, né, alternada com as memórias, né, as lembranças do passado. Bom, nós temos também, especialmente em Manuelzão, tá, esse tema aqui que o pessoal às vezes tem dificuldade, o chamado fluxo de consciência. Professor, o que significa isso? O fluxo de consciência é um conjunto de pensamentos que vão se concatenando durante o momento de um personagem. Então, por exemplo, no caso de Manuelzão, eu falo mais isso porque Manuelzão é um cara que tem muitas memórias. Então ele começou a lembrar de coisas que ele não fez, que ele podia ter feito, ou coisas que eles podem fazer. Então é uma sucessão de pensamentos que vão aparecendo no decorrer da própria trama. Inclusive, isso aqui costuma ser até um pouco ali alternado com o monólogo interior, que é uma situação que o personagem conversa consigo mesmo acerca desses pensamentos que vão aparecendo durante a trama.
Nós temos narrador onisciente, sim, mas como eu falei para vocês aqui, ó, ele é observador onisciente, tá? É bom lembrar isso aqui. Mas é interessante lembrar que esse tipo de foco narrativo ele é alternado. Por quê? Em alguns momentos da trama, gente, ele usa o termo agente como se participasse da própria trama. É como se fosse isso aqui que eu falei, que é o narrador. O personagem misturado que é o narrador observador em certa medida. Então você tem um pouco dessa alternância. Vejam, não confundam isso aqui com o discurso direto, em que o personagem fala literalmente. Mas há tramas, há partes das cenas em que você tem o narrador falando como se fosse alguém participante da própria cena. Então, em outros momentos, o narrador de fora capta o sentimento do personagem, mas em outros momentos ele se assume como se fosse alguém de próximo do personagem ou o próprio personagem. Ó, vocês estão vendo que eu estou de óculos, né, gente? É como se o narrador pegasse o óculos, colocasse aqui a lente do próprio personagem e começasse a contar o que ele testemunhou. É claro que a captação dos sentimentos já é de um narrador um pouco mais de fora, um narrador observador onisciente. Bom, como é que nós podemos analisar os personagens? Eles são dominantemente planos, quer dizer, são personagens que não mudam tanto, embora os protagonistas sejam o quê? Esféricos. Por que, professor? Porque todos eles buscam ou vão ser obrigados a buscar ou a viver mudanças. Como eu falei que o Miguelin, ele é o personagem dos recomeços, portanto, a vida lhe impõe mudanças de mentalidade, crescimento e amadurecimento. O Manelzão, como se arrepende de algumas coisas que não fez, e aí passa a querer fazer, construir coisas novas, ele também é um personagem esférico, por quê? Não é porque ele é de má índole, porque nem sempre o esférico, gente, é um personagem mau caráter. Não, ele é um personagem que vai mudando em razão daquilo que a vida vai impondo. Né? Na altura de 60 anos, ele sentiu necessidade de mudar algumas coisas importantes da própria vida dele. Outro ponto interessante, que é até uma marca do próprio Guimarães Rosa, você tem a adoção do espaço regional sertanejo, inclusive, gente, geralmente é o sertão de Minas, que vai ser aqui esse lugar. Claro que por conta disso, você vai ter o espaço regional, onde se dá materialmente as cenas, mas como existe um pouco de religiosidade, devoção, mitos e lendas, você vai ter também o que eu chamo de espaço mítico, é o espaço lendário em que estão algumas cenas e histórias que se passam durante a trama. Outro ponto interessante, eu quero destacar aqui para vocês, é exatamente a adoção do discurso direto, que vocês que já viram a aula de casa e pensão já sabem o que significa, a separação expressiva, né? Ali uma delimitação entre fala de narrador e discurso e fala do personagem. E esse bonitão bem aqui, ó, é o indireto livre. Esse que eu chamo de bonitão porque a UEMA adora e muita gente ainda se confunde. Bom, gente, o narrador indireto, o discurso indireto livre vai ser a fusão da fala do narrador com o pensamento do personagem. E geralmente não existe separação entre os dois. Você simplesmente traz o narrador falando e de repente você embrena o pensamento do personagem. Quando isso acontece de maneira abrupta, de repente, sem separação expressiva, né, sem nenhum tipo de transição, o que você vai ter é o discurso indireto livre. E, como eu já falei para vocês, o gênero textual dominante é a novela aqui nesse caso. Por quê? Porque são narrativas mais curtas que o romance e mais longas que o próprio conto e em formato de prosa poética. É prosa porque é uma narração e é poética por causa da linguagem elaborada que o texto vai trazer para a gente. Aí vamos lá. Para a gente fechar esses dois próximos pontos, como a UEMA pode cobrar? Gente, lembrando que esse tópico eu já falei em caso de pensão e estou falando aqui também, de modo nenhum esgota essas possibilidades, mas são situações possíveis e muito claras, talvez e muito latentes em razão da própria natureza da obra. A primeira delas, é claro, é a linguagem neológica. Gente, eu acho assim, se não cair vai ser desperdício da UEMA, tá, gente? Uma questão de neologismo. Ou para você identificar a presença do neologismo, ou para você identificar por qual processo de formação esse neologismo vai acontecer. Vocês viram que eu falei para vocês que o neologismo se dá por derivação prefixal, sufixal, composição, por aglutinação ou justaposição, hibridismo, regionalismo. Então você tem várias possibilidades. Na prova, a última vez que Guimarães Rosa caiu, eu lembro bem, caiu uma questão de neologismo, mas só para você identificar o neologismo. Então, se cair agora, a grande possibilidade é trabalhar o processo de formação por trás desse neologismo que o texto vai trazer. Outro ponto importante aqui é a exploração dos temas universais, como, por exemplo, amor, amizade, morte, passagem do tempo, liberdade, com outros textos de outras obras, ou então com textos de outros momentos, sem ser de obras literárias comuns, ou de obras externas à lista que a UEMA escolheu para esse ano. Outro ponto interessante que eu já chamo a atenção de vocês, novamente, é a exploração do fluxo de consciência. Nesse caso, o fluxo de consciência pode ser marcado por
elementos linguísticos. Como é que você percebe linguisticamente que o fluxo está rolando exatamente, ok? E para fechar, mais 4 pontinhos interessantes que podem ser cobrados para você ficar muito atento. A linguagem poética expressiva, que inclusive já é uma cobrança do Enem mesmo e acaba sendo também uma cobrança da UEMA. Até porque eu falei para vocês que é uma prosa poética. Então, como se dá a linguagem poética? Por exemplo, eles podem cobrar a função da linguagem. Até porque, gente, função da linguagem, né, uma das funções é a função poética, que se dá pela estética do texto, pela elaboração mais bem construída da linguagem utilizada, o uso de linguagem, de figuras de linguagem, o uso de jogos de palavras, repetições vocálicas, consonantais e por aí vai. Outro ponto importante, também envolvendo aqui linguagem, mas nesse caso a função da linguagem, seria o aspecto antitético ou paradoxal das duas novelas. Como eu falei para vocês, as duas novelas são antíteses do tempo, um na infância, outro na velhice. Gente, já caiu questão sobre esse tema, que são os ditos populares. Gente, por ser um texto altamente cultural, né, com elementos culturais, os ditados populares estão presentes nas duas tramas. Então é importante você ter atenção para a linguagem simbólica. A prova pode explorar o que a frase quer dizer, ou então como identificar uma frase do texto com linguagem simbólica. Gente, os textos não são só linguagem simbólica, mas tem bastante recorrência desse tipo de recurso. Então, o que vai acontecer é você identificar o processo, né, de ditos populares e o que a linguagem quer dizer. E, claro, já que eu falei de questões populares, as lendas e cantigas. As duas novelas vão ter um pouco de cada, tá? Cada um guardado as suas proporções, mas que pode ser apontada na prova como uma característica do modernismo brasileiro que explora a valorização da cultura popular. Beleza? Galera, nos encontramos daqui a pouquinho na resolução de questões de Manas Amiguelin, gente. Até a próxima. Valeu!